Fala galera, Junari Júnior aqui, bem-vindo a este vídeo sobre Blender. Hoje nós vamos fazer uma cena, vou colocar a imagem aqui ou aqui. Vou colocar a imagem aqui para vocês visualizarem, é a mesma da capa do vídeo, tá? E eu vou te mostrar nesse vídeo como que eu cheguei nesse resultado e alguns detalhes da cena, tá? Então vai ser uma visão geral, abrindo a cena e mostrando para vocês como e algumas configurações que foram utilizadas de material e etc. dentro desse arquivo, tá bom? Então, bora lá! Então aqui, galera, eu já estou com a cena aberta, tá? Para poder apresentar para vocês. Eu vou dar uma visão geral, como eu falei, né? Sobre como eu cheguei nesse resultado, alguns detalhes de composição, material e etc. Acho que vai ser bem legal e é um conteúdo bacana para você aprender algumas coisas de processo que pode agregar aí no trabalho de vocês no dia a dia, seja para interiores, exteriores. É um conhecimento que vocês podem pegar que é um pouco diferente por ser uma cena temática, né? Porém que pode agregar bastante no sentido de conhecimento, de uso mesmo e aplicação para outros serviços, tá bom? Essa mesa, a ideia da modelagem dela foi fazer uma mesa mais estilo mais clássico, meio retrô, tá? E foi feita tudo com modelagem poligonal e subdivisão. Como eu comentei com vocês, eu vou estar passando a ideia e mostrando alguns detalhes de forma geral da cena para não ficar algo tão comprido, tá bom? Mas caso você queira algo mais específico do que for falado aqui, fique à vontade para estar comentando nos comentários, perguntando sobre algo específico, pedindo um vídeo sobre algo que você acredita que pode agregar aí para você, porque eu vou ter o maior prazer de estar produzindo isso para você, tá bom? Então bora lá. Aqui na mesa a gente tem o papel da Páscoa, né? Esse aqui é uma textura simples, na verdade, aplicada num plane, né? Para representar a ideia da cena, né? Da Páscoa. É um Feliz Páscoa aqui com carinho ArcBlender. Caso vocês não conheçam ainda, o meu estúdio chama ArcBlender. Vocês podem pesquisar no Instagram. Vale muito a pena para quem é da área de arquitetura, para quem gosta de 3D, para quem gosta de visualização arquitetônica, tá bom? Tem bastante trabalho legal lá e eu busco sempre estar atualizando lá, tá bom, pessoal? E agora aqui sobre o ovo. O ovo de chocolate foi feito a partir de uma esfera, tá? A textura desse ovo, por exemplo, dessa parte de fora, ó, se você reparar, ele tem um relevo, né? Imita aqueles relevos de ovo de chocolate de forma ondulada, tá vendo? Eu quis representar isso através de uma textura procedural, tá? Então, para isso, eu usei o Wave Texture com Bump. Vou mostrar ela aqui para vocês verem, ó, através dessa máscara, né? Criado pela textura de Wave. E alguns ajustes de controle para fazer esse relevo aqui ficar dessa forma, tá? Bem tranquilo. Agora aqui a gente tem os ovos menores, né? Os ovinhos que estão aqui no ninho e esses ovos de baixo, né? Tem o ovo azul e o ovo amarelo. Foi todo feito também 100% com textura procedural, tá? Se vocês olharem aqui, ó, vou aumentar um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Aqui eu tenho a cor dele, né? E eu fiz uma mescla de cor entre o azul e o marrom da gota de chocolate, que seria o marrom que está aqui, ó. Tem um marrom aqui e um azul aqui. E eu mixei eles através de um mix. E esse mix aqui, ele foi controlado, né? O fator de onde ficaria cada cor, através dessa máscara aqui de Voronoi que eu criei. Ele ficou nesse formato, ó, a máscara. Eu ajustei ela para que ficasse dessa forma. Fiz uma outra máscara com uma randomização um pouco diferente, né? Para poder complementar, uni as duas e ela ficou esse resultado aqui. Então tudo que é branco aqui ficou da cor marrom, marrom de chocolate, né? E o que é preto ficou na cor azul clarinho do ovo que eu escolhi aqui. Então se eu clicar aqui agora, vocês podem ver que onde era preto, né, é a parte azul e onde era branco é a parte das gotinhas aqui que ficou na cor marrom. Se eu quiser inverter isso, por exemplo, olha que legal, é só trocar aqui. E aí as gotinhas ficam azul e o resto marrom. Legal, né? Bem prático, é legal você fazer dessa forma porque você tem muita liberdade na criação, tá? Mostrando agora aqui no ovinho amarelo sobre a cor.
Repara que eu usei a mesma base, ó. Aqui é um azulzinho e aqui é o mesmo azulzinho. Porém, eu alterei aqui o Hue Saturation, né, que é a cor e a saturação do objeto, até chegar nesse tom. Um exemplo, por exemplo, caso eu queira fazer uma cor diferente. Posso colocar um outro Hue aqui para não perder aquela, tá? E aí, ó, vou colocar aqui, por exemplo, uma cor vermelha, tá? Olha lá, um vermelho bem saturado, bem forte. E aí o ovinho ficou vermelho. E todos os outros ovos que estavam compartilhando do mesmo material acompanharam a cor dele. E aí eu posso mudar, ó, tá vermelho, amarelo, rosa, roxo, um azul mais clarinho, né? Ciano, na verdade. Aí mais pra cá a gente tem um azul, ó. Olha que legal. Vou voltar no amarelinho que tava, que é a composição que eu gostei mais, tá? Fechou, voltou o amarelinho aqui. Então é isso, pessoal. A vantagem de vocês trabalhar com algumas texturas procedurais é que você consegue brincar bastante com as formas das gotas, você consegue brincar com as cores, fazer mesclagem, trocar. Você pode brincar bastante e não fica tão preso a uma imagem, tá? A vantagem de você fazer textura procedural é essa. Falando sobre esse suporte aqui do ninho, ele foi feito também de forma poligonal com subdivisão, bem tranquilo. Lembrando, pessoal, caso vocês queiram algo mais aprofundado sobre cada item desse, é só perguntar aí nos comentários, tá bom? Aqui é mais uma visão geral para vocês entenderem como foi feita a cena no todo, tá? O ninho aqui, ele foi feito através do sistema de partículas, para fazer esse formato aqui, como se fosse os galinhos do ninho se formando aqui, né? Bem, bem legal também. A gente tem esse tecido aqui, que é uma estopa, né? Ele foi feito com simulação de tecido, para poder dar esse caimento aqui na mesa, dar essas ondulações na dobra do tecido, ó. Fica bem legal também. E mapa de opacidade não, mapa de alfa, para deixar ele transparente, ó, em alguns pontos, tá? Vou abrir ele aqui para vocês verem. Aqui eu usei a mesma textura que era dele, que é essa textura aqui. Como eu não tinha alfa nesse caso, eu peguei a mesma textura e controlei ela no Color Ramp para que eu tivesse o contraste que eu precisava entre branco e preto para poder fazer o alfa. E aí dessa forma o que é preto some, né? Ele fica vazado. Bem legal, né? Então, mesmo que você não tenha um alfa de alguma textura, é bem tranquilo de você conseguir criar isso dentro do programa, tá? Vale muito a pena você não se limitar ao que a textura te entrega, tá? Você poder ir um pouquinho mais além com essas ferramentas que o software te proporciona, tá? Lembrando, pessoal, que essa visualização aqui que nós estamos vendo já é uma renderização com renderizador Cycles, né, do Blender. E é praticamente em tempo real, né? Ela não é tempo real igual o Eevee, que também tem renderizador do Blender, né? Mas é quase, ó. Você vê que eu movimento a cena aqui, ó, rapidinho ele já me mostra o resultado. E é um resultado bem aproximado da entrega final da imagem, tá? Então eu consigo ver isso de uma forma muito dinâmica. Agora você imagina você poder apresentar os projetos para o seu cliente, fazer aquela imagem legal, fazer uma imagem de campanha, seja o que for, e poder navegar dentro do arquivo, passeando por ele, mostrando vários ângulos, mostrando detalhes do que você produziu. Isso é incrível, isso é muito legal. Isso que me fez gostar tanto de trabalhar com Blender, tá? Lembrando, é claro, que apesar de ser uma visualização já bem pronta, ela ainda fica levemente borrada, mas quando você renderiza aí fica melhor ainda, mas aqui já fica muito próximo, tá? Voltando aqui sobre os materiais, esse porta-retrato aqui com um quadrinho, né? Uma lousa no fundo, foi uma modelagem bem simples também, né? Eu vou mostrar a parte de trás dele. O fundo do quadro e tal. Essa textura aqui, imitando aquela textura que tem normalmente em fundo de quadro. Vou abrir ela aqui. Ó, para criar ela, eu criei um Voronoi, que me deu essa forma. Mesclei com um Noise, que me deu essa forma, já com os ajustes de Color Ramp, né? Fiz a mixagem disso.
Aí coloquei coloração, variação de cor também. Se você reparar, no próprio Color Ramp a gente consegue criar várias variações de cor, né? E aí eu fiz isso aí para poder dar um acabamento melhor na peça, né? E aqui, para fazer o bump também, aproveitei ele para o bump e me deu esse resultado final aqui, que dá um resultado bem legal. Aí tem a parte metálica aqui também, que dá o acabamento ali da modelagem, né? E agora aqui da parte da frente, essa madeira aqui, ó, é uma madeira do site Ambiente CG, tá? É um site que entrega bastante textura gratuita, vale muito a pena vocês pesquisarem. Eu vou deixar o link aí na descrição também. Eles fornecem bastante textura gratuita e de muito boa qualidade, tá? Então, por exemplo, essa madeira aqui da borda, eu peguei de lá, porém ela era diferente, tá? Ó, vou mostrar como ela era aqui. Ó, ela é dessa forma na realidade, tá? Ela é meio um pouquinho amareladinho e desaturado, né? Meio cinza. E aí eu ajustei o tom dela para ficar um tom um pouquinho mais fechado, tá? Aí ficou dessa forma. E aí eu coloquei uma cor nela. Eu coloquei uma cor azul como se estivesse pintando sobre a madeira, tá? É uma dica muito boa, tá, pessoal? Caso você queira trocar ou mudar um pouco a cor de uma textura, é você utilizar ela dessa forma e aplicar isso através de um mix de color, tá? Então, por exemplo, aqui eu fiz o ajuste do tom de azul, tá? Que é esse azul aqui que eu fiquei no final. E aí eu mesclei ele através dessa máscara que eu criei com a própria textura, aumentando o contraste dela no Color Ramp e os ajustes, né? Mais fino. E aí eu mesclei ela com um mix de color. Então tudo que era mais preto ficou aplicou menos a cor, o que era mais claro aplicou mais. E aí ele deu essa composição final aqui da textura. Legal, né? Agora eu vou mostrar, por exemplo, a liberdade de você trabalhar de uma forma dos nodes, que é incrível isso. Você pode pegar aqui, por exemplo, onde está a cor azul aqui, né, e já está com a saturação. Mas, ó, reparem que eu consigo mudar por aqui, ó, e deixar de várias cores diferentes essa minha moldura, tá? Ó, aqui já ficou mais amarelinho. Vou dar uma carregada para vocês visualizarem melhor. Aí. Então, se eu quisesse um quadro como se tivesse pintado para o amarelo, seria isso. No caso, eu preferi daquela forma, né? Vou voltar aqui. Aí eu voltei para a forma que eu coloquei no final, tá bom? Agora, sobre essa lousa aqui, né? Com o desenho do coelho, como foi feito? Reparem o seguinte. Eu criei esse fundo de lousa, tá? E aí, essa parte aqui onde está o, o coelho desenhado, eu fiz ela como se ela tivesse saltada para fora com um bump, né? E dentro dela, um bump ainda de granulado, para simular a poeira que fica do pozinho do giz, tá? Então isso dá uma sensação bem legal também. Mostrando de uma forma mais simplificada aqui como foi feita essa composição das imagens e separação de bump, etc. Foi dessa forma aqui, ó. Eu utilizei uma textura de lousa. Ela estava muito contrastada, né? Eu tirei um pouco esse contraste, deixei ela mais limpa um pouco. E aí eu apliquei por cima dela essa textura de coelho, tal. Ajustei no Color Ramp para inverter e ajustar as linhas. E aqui eu adicionei uma sobre a outra. Quando eu uso o modo de mesclagem como adição, eu mantenho as cores claras. Então aí eu fiz com que ele pegasse só os claros daqui dessa imagem e aplicasse sobre a lousa. E ficou dessa forma, tá? E aí para fazer esse detalhe do bump separado e o granulado, que a gente tem no efeito final, eu utilizei um noise também. Então reparem que o noise, que é uma textura procedural, você consegue fazer muita coisa, tá? Então eu tenho esse noise de granulado aqui. Mesclei com um balanço de cor aqui. E usei isso junto com essa máscara aqui. Que aí essa máscara me guiou o bump para causar aquele efeito do granulado só onde está o desenho. Para dar aquele efeito do pó do giz, tá?
E aí eu mesclei isso com o Multiply e ele ficou um bump dessa forma. E aí no resultado final, a gente tem esse detalhe. Legal, né, gente? São detalhezinhos que, conforme você vai se aprofundando e utilizando o Blender, é interessante você ver e ir aprendendo possibilidades de mesclar textura, separar bump, e isso acaba te entregando um resultado final muito legal depois, tá? Aqui a gente tem as plantinhas. Essas plantinhas são do site do Polygon, tá? Eu recomendo bastante os blocos deles, acho muito legal. Esse daqui já é uma arandela, tipo como aquela arandela de jardim, sabe? Eu fiz ela baseada em uma referência, a modelagem também poligonal com subdivisão, tá? E aí aqui nós temos umas esculturazinhas de coelho, né? E umas plantas para fazer a composição. A textura do metal, a ideia foi fazer um metal mais envelhecido. Ele tem uma mudança de cor, né, em algumas partes. E ele tem alguns detalhes de rugosidade, onde ele estava machucado, etc. Aqui nessa visualização prévia, a gente não consegue ver tão certinho porque fica um pouquinho emborrado. Mas no resultado do render final dá para ver com mais detalhes, tá? Todas essas imperfeições aqui. E agora sobre os ovos de vela, né? Essas velas aqui, gente, foi bem simples de modelar. Foi modelada a partir de uma esfera, tá? Fiz a esfera base e depois ajustei ela no formato de ovo e fiz esse complemento aqui simulando como se fosse uma base de concreto, tá vendo? Para fazer o apoio dessa vela. Aí seria então uma vela de cera, né? E aqui com ela acesa, tá? Bem legal também o resultado que dá. Aí com um efeito interessante da gente colocar no material da vela é o subsurface, que ele gera essa entrada da luz no material, que é o que uma vela realmente proporciona, sabe? Então é bem interessante estar utilizando isso nesses casos, tá? Então, pessoal, essa aqui, dando uma visão geral, é a cena. É uma cena simples, mas com bastante detalhes que podem ou não ser complexos, dependendo do seu nível de conhecimento. Eu vou estar disponibilizando algum desses blocos para vocês, tá? Para vocês poderem utilizar na biblioteca de vocês, ver como que tá o material e etc. E agora eu quero pedir uma coisa muito importante para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, mas principalmente se inscreva no canal porque isso me ajuda muito nesse decorrer inicial do canal, tá bom? Tem muito conteúdo bacana para vocês, programado já para as próximas semanas. Esse vídeo aqui foi mais para uma ideia geral sobre a cena, tá bom? Uma abertura de cena para vocês verem como foi produzido. Caso você queira saber sobre algum detalhe ou outro, você pode escrever no comentário que eu vou fazer questão de responder vocês. Na medida do possível, vou estar produzindo conteúdo para poder estar sanando essas dúvidas, tá bom? E se você puder, então, se inscreve, é rapidinho, não custa nada para você, mas para mim faz muita diferença. E se esse conteúdo realmente te agregou em algo, isso é importante para que você não perca nada, porque eu tenho certeza que os próximos conteúdos serão cada vez melhores, tá bom, pessoal? Então se inscreve aí e ativa o sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.